Olá, torcedores! Eu sou Isabela Soares e bem-vindos ao canal Trivela. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês algumas vezes em que a Conmebol foi filha da puta com os clubes brasileiros. Eu selecionei 4 vezes, as mais recentes e as que eu melhor lembro. Não é por ordem de maior ou pior. São só 4 vezes pra vocês verem que a gente precisa se unir pra fazer alguma coisa, pra tentar mudar alguma coisa. E eu começo falando de Palmeiras e Peñarol em abril de 2017, na fase de grupos da Libertadores da América. Eu não consigo pensar em outra palavra que não seja emboscada. Esse jogo marcou uma emboscada inteira pro Palmeiras, pra torcida, pros jogadores. E se não fosse a mancha verde na torcida e os seguranças do Palmeiras no campo, eu sinceramente não sei o que teria acontecido. Eu vou contar um pouco da história desse jogo. Era a fase de grupos da Libertadores de 2017, o Palmeiras precisava de uma vitória para se classificar tranquilo. Era o penúltimo jogo ainda da fase de grupos, estava tudo certo. Até que o Palmeiras começou perdendo o jogo por 2-0 e foi pro vestiário no intervalo do jogo. Quando voltou, o time voltou com uma postura totalmente diferente e virou o jogo para 3-2, com gols de Mina e William. E aí começa a treta. Aí o bagulho fica louco. Quando o árbitro apita o final do jogo, os jogadores do Peñarol vão pra cima dos jogadores do Palmeiras e acontece toda essa cena lamentável que a gente gosta, mas que a gente repudia, e que o Felipe Melo tem que dar um murro na cara do jogador pra poder se defender. Cima do Felipe Melo. Eles vão pra cima do Felipe Melo. Vão pra cima do Felipe. Os jogadores do Peñarol foram todos pra cima do Felipe Melo porque quando o Felipe Melo chegou no Palmeiras, ele precisou falar. Que o homem que fala, né? Ele precisou falar e aí na entrevista de apresentação dele, ele disse que se precisasse dar tapa na cara de uruguaio, ele ia dar. E os uruguaios ficaram doídos com essa declaração do Felipe Melo e foram todos pra cima dele e teve toda essa briga. A Conmebol precisou punir e é aí que eles começam a prejudicar o time brasileiro. O Palmeiras foi punido inicialmente com 3 jogos como visitante de portões fechados, sem a torcida. Depois o Palmeiras recorreu e isso diminuiu para 1, mas até poder recorrer demorou um tempo. E mais uma multa de $80 mil. A Conmebol também suspendeu o Felipe Melo por 6 jogos e mais uma multa de $10 mil. Já pro lado do Peñarol, todos os jogadores que foram envolvidos na briga e que começaram a briga tiveram apenas 5 jogos de punição. O Peñarol foi punido com um jogo de portões fechados sem a torcida e uma multa de $150 mil. Só que, por que prejudicou o Palmeiras? O Palmeiras continuaria na competição e o Peñarol já estava desclassificado. Então pro Peñarol tanto fazia ter torcido ou não ter torcido naquele jogo. Pro Palmeiras faria muita falta. Depois o Palmeiras recorreu e conseguiu diminuir a pena para um jogo só e ficou tranquilo. Só que a Conmebol não fez mais nada. A Conmebol deixou do jeito que estava e acabou por isso mesmo. Agora eu vou falar de mais um caso, que foi o Corinthians e Boca Juniors na Libertadores de 2013, que olha, é um dos casos mais sujos da história do futebol sul-americano. Era oitavas de final da Libertadores de 2013 e o Corinthians ia enfrentar o Boca Juniors no Pacaembu e precisava de uma vitória. Os corintianos têm pesadelos até hoje com o Carlos Amarilha, que foi o árbitro daquela partida. Teve 2 pênaltis não dados para o Corinthians e ainda teve mais 2 gols mal anulados que ele não marcou para o Corinthians. O jogo acabou empatado em 1-1 e o Corinthians foi eliminado da Libertadores daquele ano. 2 anos depois desse jogo, um programa de TV argentino exibiu escutas telefônicas da investigação que se chamava Máfia do Futebol, que envolvia Júlio Grondona, o então presidente da Associação de Futebol Argentino, e Abel Gnecco, representante argentino do Comitê de Árbitros da Conmebol. E que mostra que 2 dias depois desse jogo, eles estavam rindo do que tinha acontecido e falando que o Carlos Amarillo tinha sido o maior reforço do Boca. Ou seja, nessas escutas telefônicas, eles mostram que agiram realmente de má fé em cima do Corinthians. E aí é que vem a pior parte. Conmebol não fez nada. Somente depois desse jogo, depois de tudo que aconteceu e depois do áudio vazado, é que o Carlos Amarillo foi suspenso de todas as suas atividades de árbitros, mas não foi pela Conmebol, foi pela Associação de Árbitros do Paraguai. E a Conmebol não fez mais nada, ficou por isso mesmo, o Corinthians prejudicado e acabou por isso mesmo. O terceiro caso que eu selecionei é, pra mim, um dos casos mais sujos em questão de caráter. Chapecoense Nacional no começo desse ano. A Chape foi jogar o segundo jogo da fase da pré-Libertadores contra a equipe do Nacional. E torcedores da equipe nacional começaram a imitar um avião
fazendo alusão ao acidente aéreo que matou 71 pessoas naquele acidente da Chape em 2016. A Chapecoense entrou com um pedido formal à Conmebol para que excluísse a equipe do Nacional da Libertadores da América. A Conmebol não atendeu, a Chapecoense foi eliminada, mas a Conmebol acabou punindo o Nacional com 3 jogos sem torcida no estádio e mais uma multa de $80 mil. Pouco para tudo que esses torcedores fizeram. Eu não consigo expressar o quão sujo foi tudo isso. E por último, eu peguei o caso mais recente que aconteceu, que foi Santos Independiente na Libertadores desse ano. Bom, é uma confusão atrás da outra, é um amadorismo atrás do outro, mas eu vou explicar basicamente o que aconteceu. O Santos foi punido por uma derrota de 3-0 contra a equipe do Nacional por ter escalado um jogador irregular. Em 2015, enquanto ainda jogava pelo River Plate, Carlos Sanches foi punido por 3 jogos de suspensão por agredir um gandula. Mas o que aconteceu foi que em 2016, a Conmebol decidiu reduzir pela metade todas as penas dos jogadores em comemoração ao seu centenário. O Santos se confundiu num amadorismo que não pode ter no futebol e achou que Carlos Sanches tinha sido punido por um jogo e aí com a anistia tinha se encerrado a pena. Só que não foi o que aconteceu, eram 3 jogos e diminuiu para 1. A pena que o jogador teria que punir seria do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Independiente. Só que por essa confusão do Santos, acabaram que escalaram o jogador e o Independiente entrou com um processo. Segundo o jurídico do Santos, o jogador não constava como irregular num programa que a Conmebol tem para mostrar se o jogador está em posição para jogar ou não. O sistema é chamado de Comet e foi implementado há 2 anos. Só que ele não computa as punições retroativas, são só punições que depois que ele foi implementado, que aí sim ele começa a computar. Foi amadorismo da equipe do Santos? Foi. Mas a Conmebol foi suja porque até o dia do jogo o Santos não sabia se ele ia precisar ganhar a partida de 4 gols ou se estava tudo certo, porque decidiram julgar no dia do jogo. Nessa semana, a Conmebol confirmou que o Boca Juniors jogou com o jogador escalado irregularmente, mas que não haverá punição, porque o Libertad, que foi a equipe que jogou contra o Boca, só denunciou 24 horas depois e já havia acabado o tempo. Então, como o prazo havia acabado, não há como ter nenhum tipo de punição. Fica claro que as punições só vão ser severas e só vão ser cumpridas de forma correta quando for para algum clube brasileiro. Porque quando for para qualquer outro clube, não vai ter punição, vai ficar tudo daquele jeito e tá ótimo para Conmebol. A gente precisa se unir. Os clubes brasileiros, as torcidas brasileiras precisam se unir e não rir nem chamar o outro clube de chorão quando acontece com outro clube. Assim como o meu time já foi prejudicado pela Conmebol, eu tenho certeza que o seu já foi e se não foi, ainda vai ser. Porque a Conmebol não gosta de clube brasileiro, ela já deixou muito claro isso e a gente precisa fazer alguma coisa, porque a CBF não fez absolutamente nada em nenhum desses casos e deixou cada clube por si próprio. A Conmebol trata o futebol brasileiro como várzea e é uma vergonha e uma injustiça atrás da outra. Então, clubes, torcedores, vamos nos unir que só a gente para tentar mudar alguma coisa. Segundo vídeo do canal e uma segunda polêmica. Deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito de tudo isso. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Até a próxima e segue o jogo!